Você que se liga no Top Mídia, nós estamos chegando com o Papo Reto, né? O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Juliane Penteado, ela que vai falar a respeito aí de direito previdenciário. Tá se aposentando, tá querendo se aposentar, acha que dá para aposentar ainda? A gente vai falar já já aqui no Top Mídia News, nosso Papo Reto. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto. Com Joel Silva. E nós estamos chegando com mais um Papo Reto aqui no Top Media News, hoje batendo um papo reto com a doutora Juliane Penteado. Doutora Juliane, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Joel, graças a Deus. Faz horas que a gente se vê. Eu achei que só ia conversar com você depois que eu me aposentasse. Pois é, Joel, faz tempo, hein? Faz tempo como é o tempo das pessoas para se aposentarem. Hoje nós temos INSS, né, Previdência Social, e a gente vai falar aí sobre aposentadoria, pensão, mudança nas leis. Um assunto muito complexo, né, doutora? Nós temos bastante novidades aí dentro do direito previdenciário recente, né? A gente que acompanha as atualizações de regras, mas na verdade o pessoal fala assim, nossa, mas eu não vou mais me aposentar. A gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Na verdade, as pessoas vão se aposentar. O que elas precisam fazer é se organizarem antecipadamente. Então, precisam verificar as suas contribuições, o que é que tem de tempo passado que pode ser validado, como é que estão as suas contribuições lá no CNIS, que é o Cadastro de Informações do Segurado. Então, estar com o seu cadastro correto. Nós tivemos um grande problema no Brasil no passado, que foram os cruzamentos de informações. Então, é muito vínculo esparso, muitas pessoas que tinham, às vezes, dois NITs, dois PIS, ou 3 ou 4, já vi gente com 4. Então, isso não foi cruzado adequadamente. Ah, mas eu paguei no carnê, isso não aparece. Então, o ideal é que as pessoas observem, procurem verificar como é que estão as suas informações cadastrais. Porque no passado a gente não tinha essa informatização que nós temos hoje. Então, não havia esse cruzamento, por exemplo, entre regime próprio, que são o serviço público, com o RGPS. Trabalhei numa cidade lá no norte do país, mas eu nunca fui atrás para ver se aquele tempo foi validado. Então, tudo isso precisa ser visto antes. O problema é que as pessoas deixam para depois, né, coisa típica do brasileiro, e aí quando chega no momento de realmente buscar esse momento da aposentadoria, né, e a gente estava aqui falando sobre isso, mas eu tenho aquela imagem de aposentar, é que eu vou parar, né? Realmente, o termo aposentadoria, ele vem de ir para os seus aposentos, né? Então, vem daí, vou me aposentar, como se fosse um idoso velhinho, né? Vou ficar lá largado num quarto. Hoje em dia, não é mais assim que se verifica a aposentadoria. Então, a gente precisa ressignificar, inclusive, esse termo. Aposentadoria, na verdade, é o seu investimento. As pessoas precisam verificar e olhar para isso como o retorno, o prêmio, o seu seguro que você tá voltando para você. Aquele investimento que você vem fazendo ao longo de anos de trabalho, de contribuição, porque isso é patrimônio. Percebe que você tem, todo mês, você tem ali aquele valor que é destinado para a aposentadoria, para os benefícios em geral. Então, esse valor ele vem retribuído, é o seguro. O que é o INSS? Instituto Nacional de Seguro Social. Então, é um seguro social. O RPPS, que é um serviço público, também é um seguro. Então, as pessoas que contribuem, elas têm o direito ao retorno. Isso não significa que elas vão parar. Isso significa que vai ter uma vida com um valor dentro do que se diz a Constituição Federal, né? Dentro de trazer uma dignidade humana para atender suas necessidades. Entende-se, o princípio geral é que com a idade mais avançada você já não tem filho pequeno para pagar a escola, você já não tem mais que pagar o valor do carro financiado, da carro financiada, enfim, mas você tem o plano de saúde que aumenta. Então, assim, é você se organizar para que você tenha esse retorno. Mas parar não é bem o termo, é você fazer o que gosta a partir daí e deixar de fazer, às vezes, daquela atividade que era mais para o seu sustento
necessariamente. O problema da Constituição ele é conceito. É conceito. Assim, quando a Constituição fala que eu tenho direito à dignidade, tal, o que é dignidade para a Constituição? Eu já falei que eu trocaria tudo, fazer assim, ó, eu não quero mais salário, nada, não precisa me pagar nada. Só me dá dignidade. Opa, só me dá o que está na Constituição. É escola, para os filhos, é casa, não precisa pagar nada. É verdade. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, o seguinte, veio na minha mente a minha carteira de trabalho, a primeira, né, datada de 1986. Eu me lembro que alguma coisa aconteceu, e aí eu não sei se eu perdi a foto, e falei, vamos fazer a outra. Aí fiz uma outra. Tô com as duas lá guardadinhas. Tá, isso é importante. Mas uma coisa que me chama a atenção é que existe um limbo para as pessoas que ninguém sabe cadê aquele que você trabalhou. Não deveria ser. A gente fala que no direito do consumidor tem a inversão do ônus, né? Então não dava para ser assim também. Eu falava, a Previdência tem que provar que eu não trabalhei, ué, se eu trabalhei. Pois é. Aí a pessoa não tem aquilo na carteira, né, por algum motivo. Se eu perdesse a minha carteira intermediária, vamos dizer assim, porque olha o meu caso, o meu case. Eu tenho essa de 86, ela deve ter se estrupiado lá por 90 e alguma coisa, eu tenho a outra, aí eu viro estatutário. Se eu perco a do meio, eu não paguei isso? Sim. Em algum lugar não está pago? Boa pergunta, porque assim, se por acaso não constar lá no cadastro do INSS esse período de 86 a 90, realmente você tem que comprovar, de alguma forma. Existem formas de você comprovar. Isso se não estiverem lá no cadastro do INSS. Mas tinha que estar lá. Mas geralmente está, tá? Se não está, ou é porque o empregador não efetuou as contribuições, não houve a inscrição correta sua, seu cadastro como afiliado ao INSS, houve alguma questão na época. É por isso que a gente introduziu dizendo que antigamente não se tinha muita... as regras eram muito frágeis para comprovação dessas inscrições, de cadastros. As próprias leis trabalhistas não eram tão rígidas com relação à contratação. Era muito comum as pessoas contratarem, esperava 2 anos para poder... contratava na informalidade, esperava 2 anos para registrar, né? Então... isso acontece. Aliás, estamos falando aqui só do empregador, mas o empregado também fala assim, eu vou sair, aí não me contrata ainda não, porque eu tenho seguro-desemprego. Exatamente. Então, antigamente, existia muito aquele acordo de cavalheiros. E hoje isso é mais difícil de acontecer, porque as pessoas têm medo de sofrer uma reclamação trabalhista. Então, o que a gente precisa verificar? Se não está lá, vamos supor o seu caso, não aparecem essas contribuições. Então, a gente pede... não tenho mais a carteira, perdi. Então a gente vai ter que comprovar. E você fala, mas isso não é justo. Eu é que tenho que provar que eu trabalhei? Por que tem, Joel? Porque antigamente tinha muito isso de as pessoas falarem assim, Joel, vem cá, vou registrar aqui, você que é meu sobrinho, vou colocar você aqui na minha loja como atendente. E aí eu vou registrar você aqui, eu só vou anotar, só para fingir que você trabalhou para mim, para contar tempo para sua aposentadoria. Porque antes da Constituição de 88, o que se falava era em tempo de serviço e não se falava em tempo de contribuição. Com a Constituição de 88 e mais especificamente a Emenda 20 de 98, é que passa-se a estabelecer o termo tempo de contribuição. Ou seja, só vale aquilo que foi contribuído, pago pelo descontado, né, se for empregado, ou pago pelo carnê. E aí, o que a lei flexibiliza? Ela flexibiliza se por acaso, Juliane, não aparece no meu CNIS, aí vamos colocar uma coisa inversa. Não aparece, mas você tem a carteira. Você prova que você trabalhou. A sua carteira não está rasurada, ela está bonitinha, está velhinha, mas ela está lá, inteira. Você prova que trabalhou, o INSS tem que validar. Ou seja, mas não pagou. O meu empregador não repassou as contribuições. Nós temos casos de empresas que não contribuíram. Não repassou. Aí é problema da empresa e do INSS que não fiscalizou na época. Mas eu recebo. Mas você recebe. Aquele tempo conta para a sua aposentadoria. Porque aí, neste momento, a lei privilegia o segurado, o trabalhador, que não cabe a ele aí sofrer as consequências de uma má administração do sistema, de não ter fiscalizado, de não ter verificado e de não ter punido a empresa na época, que inclusive está até prescrito se essa empresa existir. Doutora, um amigo meu, né, trabalhou, ele é servidor público,
e ele é concursado. Acabou de mandar aqui um zap. Um WhatsApp, eu nem olhei aqui, mas a gente consegue pensar. Conseguiu. E ele concursado com um salário razoável, mas ele sempre teve aí os seus cargos mais altos. Ele vai aposentar com aquele salário pequenininho? Depende. Depende de como que foi essa contribuição efetiva. Se por ele exemplo, contribui em cima do... se ele, por exemplo, ele trabalha com o salário, ele tem o salário base dele, mas ele recebe cargos em comissão. Depende de como se deu esse cargo em comissão. Se esses cargos em comissão não tiveram a autorização de contribuição para o regime que ele se enquadra, por exemplo, se é o regime próprio, o estado ou município, ou federal, esse tempo não vai ser computado. Tá? Então, teria que verificar como é que está sendo feita essa contribuição desses cargos, esses adicionais que ele ganha. Alguns adicionais, por lei, eles são sim incorporados ao salário base. E aí sim conta para o tempo de contribuição. A gente está falando aqui em planejamento. E qual que é o principal erro aí que as pessoas cometem aí durante essa vida profissional que pode atrapalhar essa aposentadoria? Olha, eu já falei que é não verificar com antecedência. Assim, eu vejo que a partir dos 40 anos, 40, 50 anos, é o período ideal para as pessoas começarem a observar a sua vida contributiva, né? A vida contributiva é o quê? Olha, eu estou pagando um seguro do meu carro. Meu carro tá em dia, o meu seguro? Como é que tá se acontecer um acidente? É a mesma coisa. O que acontece com você se acontecer um acidente com você? Onde que eu vou amarrar meu bode? Então, a Previdência ela vem para isso. Se você pensa que um dia a gente vai ou envelhecer ou morrer, um dos dois chega primeiro. Isso é fato, né? As outras intercorrências, que são maternidade, reclusão, né, prisão e a incapacidade, acidente de trabalho, entre outras, elas podem ou não acontecer com você. Agora, morrer ou ficar velho, isso vai acontecer. Então, a gente vai precisar ter esse planejamento, por isso que surge esse ideal de planejamento previdenciário, e eu chamo de planejamento previdenciário e financeiro, porque não é uma questão só previdenciária, é uma questão financeira. É você observar toda a sua vida contributiva, analisar o que eu posso melhorar. Algumas coisas a gente consegue arrumar o passado. Tá? Uma pessoa que vai fazer um planejamento, ela consegue verificar se no passado eu posso entrar com aquele tempo ou não vai valer a pena eu indenizar aquele tempo. E se eu consigo ainda, tenho tempo entre 40 e 50 anos, de melhorar o futuro. Por exemplo, daqui eu vou chegar nos 60. Eu tenho 10 anos ali, se eu tiver com 50, para eu pelo menos dar uma melhorada. Se eu deixar para fazer isso quando eu tiver com 60, aí às vezes não dá tempo mais. Então o maior erro das pessoas eu vejo que é deixar para a última hora, sabe? É deixar quando está ali na boquinha da garrafa. Aí a gente não consegue nem sempre melhorar um pouco a situação. Pelo menos na vida previdenciária a gente consegue arrumar o passado. Na vida previdenciária a gente consegue ir para o passado ainda. Que coisa boa. Doutora, recentemente foi regulamentada a pensão para vítimas os filhos, né, de vítimas de feminicídio, né? Que benefício é esse? Como é que funciona isso? Olha, essa é uma lei que veio em 2023 que determinou uma pensão para vítimas de feminicídio. Então, seriam os órfãos das mulheres que foram assassinadas, né, por uma questão de gênero. Essa mulher, ela morreu. Ela morreu. Né? Então, já teria uma indenização. Muda isso? Não, porque não necessariamente. Às vezes, essa mulher, não necessariamente ela tinha direito, ela estava segurada na Previdência. Essa pensão é uma pensão especial, não é a pensão por morte, tá? Essa pensão é como se fosse um BPC, LOAS, tá? Ela tem a mesma característica, natureza, porque ela tem um caráter assistencial mesmo, e ela vem de uma determinação da própria legislação previdenciária, que são para situações especiais. Você lembra daquele Césio 147? Lembra daquelas pessoas que tinham talidomida? Talidomida, que era um medicamento. Que era um medicamento, exato. E as crianças nasciam exatamente. Todas essas situações, elas geraram pensões especiais na época, que vem da Previdência Social. Então, com base
essa norma, é que essa lei veio. Então, em 2023 saiu essa lei autorizando. Porém, só agora, em 2026, é que o INSS emitiu uma portaria regulamentando. Porque existia a lei, mas você não tinha como solicitar, você tinha que entrar com uma ação para solicitar, ainda não tinha uma regulamentação. Então, essa portaria agora ela estabeleceu quem são essas pessoas. Então, são todas aquelas até 18 anos, né, menores até 18 anos, que tinham ou eram filhos, ou podem ser enteados, podem ser tutores, podem ser os menores sob guarda, por exemplo, às vezes era a avó que faleceu e a avó que cuidava dos netos, e aí esse neto ela só tinha guarda, ela não era tutora, né? Porque a lei previdenciária na origem exige a tutela, que é diferente, né? Então, isso flexibiliza e garante um salário mínimo. Tem que demonstrar também a renda per capita. Então, tem o mesmo requisito do BPC-Loas. Eu tenho que ter uma vulnerabilidade para ter direito a essa pensão especial para vítimas de feminicídio. Então, agora já existe esse requerimento que pode ser solicitado junto ao INSS. Agora eu assustei, porque quando a gente falou do Césio, eu lembrei assim que eu estava nessa época, eu vivi essa época, eu lembro, né? Falei, olha o tempo que eu também. Aí a Itália domina mais, eu era moleque ainda, mas também lembro. Falei, nossa, meu Deus do céu, nós estamos velhinhos. Mas a gente passou por coisas assim que dificilmente... Olha, você sabe que tem uma pesquisa que diz que a nossa geração, ela é a que mais aprendeu, comparando até com os baby boomers, os antes de nós e os que vieram depois, é a que mais teve aprendizado. Porque a gente exercitou muita coisa. Nossa, a gente saiu da datilografia pro computador assim, ó. Muito rápido, né? O WhatsApp agora na inteligência... A gente sentou na calçada de casa e ficou conversando até dar sono. Exatamente. A mãe ia buscar, né, achava a gente pelo cheiro, eu acho. Exatamente. E hoje, né? Hoje eu tenho uma frase que eu vi. Nós estamos aqui no ChatGPT, Gemini, etc. Eu tenho uma frase que eu não vou lembrar como ela é, mas alguém disse que assim, a gente não tinha celular, não tinha nada, e a mãe da gente sabia onde a gente estava. Exatamente, eu não sei como. Hoje com o celular a gente não consegue. Hoje o filho está no quarto e você não sabe onde ele está. Exatamente. Então é um problema que a gente... Olha só a mudança. Talvez a gente vai ter que entender como funciona tudo isso. E produzir uma geração forte também, né? Muito. Por isso que essa nossa geração, ela é considerada realmente uma das gerações... A geração das que existem, a mais... não é inteligente, mas a que mais precisou usar o cérebro. E forte, porque a gente precisou se virar nos 30 assim muito rápido. Ontem eu estava digitando um texto, né, no chat GPT, e aí esses dias eu também estava, esse dia uma pessoa que trabalha comigo, mas ela perguntou, mas você digita tudo isso? Eu falo, sim, mas o chat vai me ajudar a buscar uma referência que eu não lembrei, né, a ajustar uma data, colocar nas normas da ABNT, ele não vai pensar por Lógico, mim. ele é seu assistente, ele não é você. Hoje, elas jogam lá, faça tal coisa. Exato, aí traz tudo errado e joga lá tem advogado jogando pro juiz, inclusive. Aí o chat fala assim, realmente você tinha razão. Tá, não dá de quebrar. Porque ele nunca vai não contraria, contrariar. Né? Doutor, teve uma decisão recente aí que tratou da aposentadoria de motoristas e cobradores de ônibus, né? O que mudou? Aliás, o cobrador de ônibus, ele existe ainda, ele tá... Pois mas já existiu, né? O que esse tema ele reflete? Esse tema foi julgado no STJ com tempo lá para considerar essa atividade como também atividade especial. Da mesma linha do que o pessoal da saúde, o pessoal que lida com ruído, né? Então, todas as pessoas que estão expostas a agentes nocivos à sua saúde. E esse tema trouxe essa equidade, né? Essa igualdade para essa categoria, porque considerou-se que não só o ruído, as intempéries do trânsito, né? Tudo que envolve, né, a fumaça, então, e é uma atividade penosa. Estressante também, super, né? Super. Então, essas pessoas, às vezes, já se aposentaram,
elas já se aposentaram e não foi utilizado esse tempo como especial, ou elas vão se aposentar e às vezes ela nem está mais nessa atividade, mas ela teve essa atividade no passado. No caso de que aposentou, já tem uma revisão para isso? Pode fazer uma revisão, né? Então, isso lança agora uma possibilidade dessas pessoas verificarem uma renda mais vantajosa, porque esse tempo, considerando ele como especial, ele vai ser aumentado. Ou ele pode ser aumentado, ou ele pode ser todo ele considerado especial, trazendo a possibilidade de se aposentar mais cedo, que é um dos outros temas aí que você vai trazer da idade mínima. Então, uma pessoa que tem 25 anos, já um homem com 25 anos de atividade como motorista, se ele tiver com 55, 60, ele já se aposenta. Tá. Eu estou vendo aqui condições penosas de trabalho, né? É um termo que eu não tinha me atentado. Na verdade, Eu que trabalho com a classe política, eu já posso ser uma olha, acho que dá. A gente falou aqui depois sobre também a aposentadoria, né, dos professores, né? Uhum. E quando a gente fala professores, eu vi recentemente alguém defendendo também a galera de coordenação, orientador, diretor, porque eles não são considerados... Aliás, o professor ele já aposenta mal, né? Porque, assim, ser professor é uma atividade que eu vou te falar, na nossa época... sim, uma atividade penosa e que injustamente não foi reconhecida pelos tribunais superiores. E tem até uma briga aqui em Campo Grande, que é o melhor salário, não salário. E eu me lembro que na minha época, né, a gente, para levantar e ir ao banheiro, você ficava meio que com receio de pedir para o professor. Hoje o aluno levanta trombando no professor, se bobear, dá um tapa nele. Quer dizer... É uma profissão que cada vez mais está difícil, né? Sim, muito difícil, primeiro porque uma pessoa que exerce essa atividade de professor de ensino fundamental, médio, infantil, ele vai estar lidando com crianças e adolescentes, então que estão em fase de construção. Um serviço terceirizado, que o pai quer que ele faça a parte dele. Né? Aí nós vivemos uma sociedade que as famílias, as pessoas estão sem tempo para cuidar do seu. Você acabou de dar um exemplo do filho que está no quarto, no celular, você não sabe onde ele está, né? Então, os pais também já estão tendo filhos, eu brinco aqui, guardadas as devidas proporções, ninguém nos ouça, só cá entre nós. Tem gente que não devia ter filho, né? Não, porque, pelo amor de Deus, a gente vê situações, hoje eu acabei de ouvir uma notícia de um casal que a criança de 3 meses... Está em estado gravíssimo lá, dos 2 meninos, 18 e 20 anos os pais, né? Agrediram e tal. Então, assim, tem gente que não devia ter filho. Mas, enfim, essas pessoas estão levando seus filhos assim, vão para a escola. E aí os professores têm essa guarda, né? Vamos dizer, nesse período. Mas também tem as condições de trabalho e os salários, né? Que nem sempre são favoráveis. Principalmente as condições de trabalho também, que eu vejo muito. O estresse tremendo, né? A gente atende muito professor na minha advocacia e eu vejo o quanto que eles estão sobrecarregados. Então, essas pessoas que, você disse, os coordenadores, diretores e etc., eles são considerados, sim, como professores, tá? O que tem que ser visto? A legislação é muito clara com relação a isso. Desde que haja atividade pedagógica. Se ele saiu da atividade pedagógica para cuidar da secretaria administrativa pura, aí realmente esse tempo não é considerado tempo de sala de aula e aí não conta para o tempo da aposentadoria do professor. Mas coordenação, supervisão, direção, o que houver de inspeção pedagógico é considerado tempo em sala de aula. Aí, muitas vezes, no serviço público, isso não está registrado na sua ficha funcional. Então, o professor ele tem que fazer valer isso na sua ficha funcional para que ele não tenha empecilhos na hora da aposentadoria. Porque pode acontecer que na análise da aposentadoria dele pelo ente público que está sendo, no caso, ou município ou estado, ele não vai fazer, esse aqui, ela não vai ser aposentada como professora, porque ela dela não é... Mas não, ela tem que fazer valer isso para que ela não seja prejudicada nos seus requisitos. Porque a única flexibilização, vamos dizer assim, prerrogativa do professor na legislação previdenciária, não vai ser com relação a valor de aposentadoria, como acontece
por exemplo, com os motoristas e o pessoal da área da saúde. Mas existe uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição, tá? E a novidade também que a gente pode trazer para os professores, Joel, é que mesmo aqueles agora, eles se aposentam com o tempo de sala de aula, então tem que ser realmente o tempo exclusivo. Mas já existe uma possibilidade de revisão daqueles que já se aposentaram para inserir o tempo fora de sala de aula. Vamos supor que ele trabalhou como num comércio, balconista, secretário em algum outro lugar que não foi sala de aula, usar esse tempo para o cálculo. Ele não vai interferir no requisito, mas ele pode ser utilizado para o cálculo numa revisão depois da aposentadoria. Eu estou vendo aqui um tema que a gente tem que entrar sobre a aposentadoria especial, né? Que o STF discutiu recentemente essa questão da idade, né? Quer dizer, tem uma idade mínima, então... Sim, depois da reforma... Pois é. Depois da reforma da Previdência, passou não pode acontecer nada comigo antes de tal idade. Exatamente. É que assim, antes da reforma, o que existia? Nós temos 2 situações de exceção para as aposentadorias de acordo com a Constituição. São as aposentadorias especiais, que são as pessoas com exposição a agentes nocivos, à saúde, físico, químico, biológico, e os PCDs. Tá? Então, são os 2 tipos de aposentadorias que têm requisitos diferenciados. O resto tem que ser igual para todo mundo. Quando a reforma veio, ela incluiu essa aposentadoria de agentes nocivos com uma limitação de idade. Então, você tem que ter 25 anos de tempo de exposição a agentes nocivos, contribuição, mas uma idade mínima. Antes não tinha. Ou seja, acabava ficando incoerente a regra com o intuito do legislador, que era fazer a pessoa sair antes para ela não ser mais prejudicada na sua saúde. Então, a pessoa que está em constante contato com agentes nocivos, ela teria que se aposentar mais cedo, exatamente para ela não ficar tão prejudicada. Mas agora o STF entendeu, foi uma das vitórias que nós tivemos com o Supremo, uma das poucas, porque a maioria a gente perdeu com relação à flexibilização das regras da reforma, mas esta a gente conseguiu e teve uma atuação muito importante do IBDP, que é o instituto que eu participo, como amicus curiae, com uma atuação da diretoria de atuação judicial, que trabalhou fortemente para isso. Então, a redução da idade mínima, na verdade, ela não vai mais ser necessária, não vai ter mais necessidade do limite etário, melhor dizendo. Entendi. Então, não importa a idade, desde que computou 25 anos, pode aposentar. A única coisa que não mudou foi com relação ao cálculo. Então, só um parênteses, que a pessoa que se enquadrar numa situação dessa e que entender que tenha algo assim, que ela procure avaliar antes de pedir, porque pode ser que o cálculo não fique muito bom, às vezes vale a pena esperar um pouquinho mais. Doutora, a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista e eu vi aqui há pouco o seu livro, né, sobre a questão da perspectiva de gênero, né? E eu fiquei confuso para entender como é. Eu queria que você me explicasse, né, falasse a respeito desse livro, do porquê dele, né, para que as pessoas... Aliás, está disponível, tá? Está disponível, tá? Na editora Juruá, Práticas de Direito Previdenciário com foco na equidade de gênero. Essa obra, ela veio de um mal-estar meu, há uns 3 anos atrás, que eu dei uma palestra sobre gênero e previdência. E quando eu dei essa palestra, eu falei assim, nossa, nem os colegas entendem por que a gente precisa aplicar esse protocolo. Esse protocolo é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é uma resolução 492 de 2023, e ele determina que os magistrados de todo o Brasil apliquem esse protocolo, então tem uma cartilha bonitinha, com perspectiva de gênero nos processos em que haja essa situação. Recentemente, eu vou até dar... Mas o magistrado, ele pode não aplicar, de repente ele dá um migué? Então, ele pode passar batido se o advogado não pedir. Se o advogado não fizer essa introdução, essa fundamentação na petição inicial,
porque ele pode não pedir. Agora, se o advogado pedir, Aí ele tem que... ele é obrigado a fundamentar. Ele pode até negar o seu pedido, mas a questão é que o advogado vai ter fundamento para um recurso, ele vai ter fundamento para levar isso para as instâncias superiores, inclusive, porque não é mais uma recomendação, é uma obrigatoriedade, é um dever institucional do magistrado aplicar e fundamentar. Ele pode não concordar, mas ele tem que fundamentar por que esse protocolo não é cabível. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vamos colocar aqui uma senhora que o marido dela foi contratado para a fazenda, lá em Miranda. Aí levou o marido e a esposa. Já tem, eu vou voltar no tempo, e tinha, eu tô aqui lembrando da época do rádio, para quem ouvir, por favor, avisar. Sim. Há muito tempo atrás. E já era mais ou menos assim, contrata esse caseiro com a esposa que faça tal coisa, mas quer dizer, vem no carona. Exatamente. É um instrumento de trabalho. Exato. A mulher, ela era sobressalente. Ela é um apêndice, como se ela fosse ali, ó, a costela do Adão mesmo, né? Que é bem lá da... Nesse caso, sem separar. Sem separar. Só que o que acontece com essa mulher? Ela nem é considerada empregada, porque não tem anotação na carteira. Ela nem é considerada segurada especial pela legislação previdenciária, que é aquela trabalhadora rural com regime de economia familiar. Porque quando ela vai à justiça para aposentar, o magistrado fala assim... Mas a senhora cozinhava? Não, mas a senhora não trabalhava na roça. Mas quem cuidava dos seus filhos? Mas a sua unha tá pintada? Isso é verdade, porque eu cansei de ver isso, eu vejo isso. Então, o que acontece? Isso aí é um protocolo de gênero que tem que ser aplicado. Para essa mulher ter condições de ter as suas provas incluídas, a prova do marido, todo o entorno da vida dela foi no trabalho na roça. Ela tem direito a uma aposentadoria tanto quanto o marido, porque o trabalho dela foi de sustentar também o trabalho produtivo do marido. Ou seja, é uma conversa um pouco mais ampla, que a gente pode até marcar depois para voltar e falar só sobre isso, porque tem muito caso. E eu vejo que os colegas advogados e advogadas, quando eles se deparam com um caso na sua frente, eles nem se tocam que isso pode ser pedido. Às vezes nega, fala assim, a senhora não tem prova. Poxa, mas a senhora não tem documentos. Infelizmente, eu não posso fazer nada. A senhora não tem nota no seu nome, a senhora não tem nenhuma certidão. A sua certidão de casamento consta que a senhora era doméstica. Eu cansei de ver isso, Joel. A certidão de casamento, só porque não está do lar ou lavradora, está doméstica. Não, ela não era rural, ela era urbana, porque a empregada doméstica era urbana. Mas isso, imagina lá em 1970, 50, a pessoa ia lá e ia registrar, qual que é o seu trabalho? Eu sou doméstica. Até hoje, algumas mulheres com 70 anos, elas ainda usam essa expressão, porque para elas é meio que tudo a mesma coisa, porque ficou incrustado na consciência de que eu sou uma mulher da casa. Mas isso não significa que ela não ia lá para a roça ajudar o marido. Isso não significa que ela não tirava o leite. Isso significa que ela não dava comida para a galinha, que ela não pegava os ovos, fazia o queijo, que ela pegava o leite, fazia o queijo, talhava o queijo, fazia um doce de leite para vender, que ela não cuidava da horta, que ela não cuidava dos 5, 6, 7, 8 filhos debaixo da roça para poder carpir. Então, essa análise, essa perspectiva de gênero tem que ser levada no processo. E quem leva isso é o advogado, porque o juiz, do alto dos seus 35, 50 anos no máximo, ele não vai ter tido essa vivência. E se ele não teve essa vivência, ele não vai da sacada dele a avaliar, entendeu? São raros os juízes que vão ter, mas se ele não teve, é dever do advogado fazer isso. E é isso que eu trato no meu livro, a gente trata sobre eu em parceria com a doutora Andréia, lá de Salvador, e eu daqui, nós unimos forças e escrevemos esse livro. Então, fizemos uma introdução para entender o que é essa questão de gênero, e nós trouxemos 10 casos concretos que a gente traz essa fundamentação. Doutora Juliane Penteado, né, especialista em direito previdenciário, fala pra gente, previdenciarista, né? Isso. Fala pra gente, então, pra gente fechar o livro, né, o nome do livro, porque os nomes são compridos, né? Esse livro ficou comprido mesmo. Eu ganhei uma obra aqui também, que quase a página dele inteira era
Esse livro ficou ele é prática de direito previdenciário com foco na equidade de gênero. Ele está pela editora Juruá, tá? Editora Juruá, você pode comprar pelo site, ou pelo site, né? No meu Instagram tem lá. Eu perguntar, quem quiser saber mais da doutora Juliane, entra no Instagram. Meu Qual que é o Instagram arroba? é Juliane Penteado Prev, Juliane Penteado Prev. Lá tem lá o link da Juruá também, se alguém quiser. Eu tenho mais 2 obras também. Eu lancei a Estratégia Previdenciária também pela Juruá, que são livros de casos concretos do meu escritório, que é mais para o advogado. E tenho o primeiro também, que é Dano Existencial no Direito Previdenciário também, que já tem uns 3 anos já que eu lancei. Quando a gente fala em tanta obra assim, já deixa a gente mais experiente, né? Eu já fiz algumas coisas, já tive filho, já plantei árvore, já escrevi um livro. Tem que compor um rock and roll agora. Agora, eu acho que sim. Doutora Juliane, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Gente. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço aqui para a gente falar um pouco do que a gente gosta, que posso ter ajudado aí um pouco as pessoas que ouviram. E que as pessoas procurem o direito, né, doutora? Muitas vezes acham que a gente acha que não tem, né? E não tem que ir atrás, tem né? que tomar muito cuidado com as coisas que são ditas muitas vezes, que não são verdades e acabam se tornando verdades, né, Joel? A gente ouve aquela coisa, uma mentira falada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. E não é verdade que a Previdência está quebrada, não é verdade que você não vai se aposentar. Nunca mais? Não. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E o nosso Papo Reto fica por aqui. A gente promete voltar aí numa outra oportunidade aqui no Top Media News com mais um Papo Reto. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto, com Joel Silva.